Pessoal, vamos falar sobre parte 2 das definições aí, resolução de questões, tá? Primeira questão, para quem estava com saudade do nosso amigo palhaço, ele está aí de volta. Ele estava com saudade de vocês também. O examinador mandou para vocês de presente. Veja só o que está dizendo a questão 11. Deve ser dada publicidade. Então, publicidade, período, mensalmente, onde? Em órgãos de divulgação oficial, no caso da União aí, Imprensa Nacional, ou de quadro de avisos de amplo acesso ao, ou em quadro de avisos de amplo acesso ao público. Aqui agora hoje é o tal dos portais, certo? Portal da transparência e o portal do próprio órgão, ok? A relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta do setor público, com o objetivo de clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade que foi adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação. Para que é isso? É para você fomentar o controle social, para homenagear ao princípio aí da publicidade, o dever de prestar contas, certo? Então, para trazer aí a transparência para o órgão público. Perfeito? Perfeito. Questão está certa ou está errada? Não sei. Vamos ver aqui o artigo 16º. Será dada publicidade mensal em órgão de divulgação oficial, imprensa nacional ou quadro de avisos de amplo acesso ao público, por exemplo, os portais que a gente já falou, a relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação. Até aqui trouxe igualzinho. Aqui embaixo, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas por dispensa e inexigibilidade de licitação. O que está dizendo aqui? Aglutinadas por itens as compras de dispensa e inexigibilidade, vai colocar assim, contratação direta. E coloca tudo dentro. É isso que ele está falando. Então a questão trouxe o que? A literalidade da regra. Não é a regra? Artigo 16º. Aqui nós temos quem? Aqui nós temos a nossa querida exceção. Não é? Está dizendo assim que o disposto do artigo não se aplica aos casos de dispensa prevista no inciso 9º do artigo 24, que vai falar quando eu tiver lá comprometer a segurança nacional, eu não faço a publicação. Perfeito? Mas então, e aí, o que você me diz? Está certo essa questão ou está errada? Está trazendo a regra? Está trazendo a regra. Então, por nós sabermos qual é o histórico do nosso examinador, o que é? Está certo ou está errado? Era para estar certo, mas o gabarito dá errado. Por quê? Porque ele diz aqui, não são todas, porque quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, então eu não faço a publicação. O examinador, seu filho da mãe, você está trazendo aqui, cara, a regra. Então vou marcar aqui, eu fiquei louco com isso. Publicidade vai ser então em relação a quem? A todas as compras feitas pela administração. Aqui está falando que publicidade em relação a todas as compras feitas pela administração. Então eu trouxe a regra e quis cobrar a exceção. Se fosse para cobrar a exceção, ele não poderia ter colocado, a meu ver aí, ele não poderia ter colocado o caput do artigo 16º. Então não posso dizer que se o artigo 16º ele está errado, certo? Então eu teria que trazer algo complementar e demonstrar
que vai dizer assim, ó, sem nenhuma exceção, todas as compras feitas pela administração serão dadas à publicidade. Aí você está falando, olha, eu estou excluindo inclusive a exceção, percebe? Então ele não fez isso. Então por isso que se você tivesse a lei do lado da sua prova, olhando para a tua prova, ainda assim você ia errar essa questão, porque é uma questão palhaçada. Enfim, desabafo, vamos para lá, vamos continuar. Marca texto, não, vamos só mudar aqui a caneta. Show. Questão 12. Nos termos da lei de licitação e contratos, o projeto básico deve definir obrigatoriamente os elementos indispensáveis para a execução correta da obra objeto da licitação. Então, o projeto básico, ele é obrigado a trazer os elementos indispensáveis. Nós já falamos sobre isso na bateria anterior, quando nós estávamos falando lá do edital, falando sobre o projeto básico, que é um dos anexos. E eu tenho que colocar obrigatoriamente dentro do meu projeto básico que a definição precisa, suficiente e clara de quem? Do meu objeto. Eu tenho que colocar lá dentro o que? A justificativa da contratação, a justificativa do preço. Eu tenho que justificar as quantidades, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, eu tenho que colocar preços máximos e mínimos admitidos, eu tenho que colocar prazos para a entrega dos bens, eu tenho que colocar horários que esses bens poderão ser entregues, vou colocar a forma do recebimento definitivo, mas antes do definitivo vai ter a regra do recebimento provisório. Eu vou colocar dentro também o que? Do pagamento que vai ocorrer em tanto tempo. Vou colocar a vigência das garantias eventuais que o bem pode ter. Eu vou colocar o que mais? Todas as obrigações da contratada, obrigações da contratante, e vou colocar as sanções possíveis. Então vou estar o que? Estou trazendo todos os elementos indispensáveis. Então eu preciso fazer isso? Preciso. Então a questão está correta. Aqui na própria lei vai falar que o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço. Então tem que falar a solução, conter aí alguns elementos aí a respeito, por exemplo, está falando de obra aqui, desenvolvimento da solução escolhida, tem que falar soluções, melhores resultados que vai ser identificados, informações de estudos, subsídios que vou precisar para a montagem de algo aí para a realização, as fiscalizações que vão ocorrer, o orçamento detalhado. Então sim, são obrigados os elementos indispensáveis para constar aí no projeto básico. Questão 13. No caso de a licitação de obra de grande porte, o projeto básico poderá ser substituído pelo anteprojeto, pois este possui elementos que permitem perfeita caracterização do empreendimento. Se ele deve conter elementos indispensáveis à contratação, ele pode ser substituído? Resposta: não. Onde está escrito isso? Artigo 7º, inciso 1º, ele vai falar que as licitações aqui, ó, elas obedecerão o disposto nesse artigo, em particular a seguinte sequência. Primeira sequência é quem? Projeto básico, depois vem o projeto executivo e por fim a execução das obras e serviços. No parágrafo 1º ele vai dizer que a execução de cada etapa será o que? Obrigatoriamente precedida pela conclusão e aprovação pela autoridade competente da etapa anterior. Então nesse caso eu só posso ir para o projeto executivo depois de concluído o projeto básico e sendo ele aprovado pela autoridade competente. Então veja que eu não posso então substituí-lo, perfeito? Tem um caso muito específico na legislação atual aí, que é no RDC, perfeito? No RDC tem uma possibilidade lá que eu não vou falar aqui para não confundir vocês. Nós não vamos estudar o RDC, a não ser que caia lá no seu edital. Depois a gente faz aquele famoso recal lá que acontece lá com as montadoras de carro, quando dá problema lá, tem que mudar uma peça. Então a gente inclui uma peça aí que é o RDC, senão eu acho que não é o caso. Por quê? Senão é informação adicional a mais aí que de repente você não vai nem estar precisando para a tua prova. São poucas provas que estavam cobrando. Caso caia na tua prova, a gente, uma semaninha e pouquinho aí, a gente
nem uma semana a gente consegue bater todos os pontos do RDC, perfeito? Então vamos deixar para frente. Questão 14. Ele vai falar que a diretoria da Câmara dos Deputados, com o intuito de fomentar a utilização de bens ecologicamente sustentáveis, inseriu em seu edital de licitação a compra de aparelhos elétricos diversos, a exigência de que somente assim seriam aceitos produtos com consumo de energia limitado a determinado nível. É vedada a indicação de marcas dos produtos a serem adquiridos, ainda que se comprove que a marca escolhida apresenta o menor consumo de energia do mercado. Certo ou errado? Certo, é vedada a indicação de marca. Perfeito. Não posso indicar marca de produtos. Então, mas e como que eu, por exemplo, aqui, vamos supor que esse consumo de energia aqui fosse o ar-condicionado. Vamos continuar com ele. E o ar-condicionado Samsung. Eu sei que ele é selo Procel é lá A. Aí tem o B, selo Procel C e o D. Se eu quero comprar selo Procel A, eu vou incluir que é selo Procel A. Então, ar-condicionado, eu não posso dizer marca Samsung. Eu posso indicar marca como indicativo, certo? Tais como Samsung, Panasonic, LG, que eu sei são as marcas que têm o selo Procel A. E depois eu vou colocar ou similares. Similares que atendam o quê? O selo Procel A. Perfeito? Mas então eu não estou indicando uma marca para comprar aquela marca, mas eu estou dizendo assim, quais marcas que são pré-aprovadas. Se não ficou legal isso daí, na tua cabeça, esquece do que eu falei. É vedada a indicação de marca. Estou colocando só como um parâmetro para os fornecedores entenderem qual que às vezes você especifica no teu edital, lá no seu projeto básico, e o bem que você quer, e o fornecedor ele fica com dúvida. Então quando eu coloco lá tais como marcas tal, ou outras similares, eu não estou indicando marca, eu não estou dizendo assim, eu só quero essa, percebe? Eu estou dizendo assim, marcas que já estão pré-aprovadas são estas, mas você pode me entregar outras marcas que me atendam a essa especificação, que sejam similares a essas que eu informei. Posso fazer isso? Isso não é indicação de marca, é só um parâmetro aí para ajudar o fornecedor, porque a regra é, não posso indicar a marca. Artigo 7º, parágrafo 5º. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade. O que significa isso, bens e serviços sem similaridades? Que eu estou restringindo a competitividade. Que se eu estou indicando, ou de marcas, esse de marcas que está horrível, esse de aqui está uma preposição meio fora de contexto, que tem que mandar embora o revisor da retalhei. Pronto. Continuando, é vedado então eu incluir no meu objeto bens e serviços sem similaridade, que esteja restringindo a competitividade, indique a marca que eu esteja restringindo a competitividade, que eu coloque características e especificações que sejam exclusivas de um produto, então eu também estou restringindo a competitividade, então eu não posso fazer isso, perfeito? Então, vamos supor lá, eu estou comprando lá um veículo 4x4, e aí no veículo 4x4 lá tem o eixo lá da roda vai estar lá, vamos supor, tem 7 marcas aí de 4x4 e 6 dela tem esse eixo ali de 1,90 m, nem sei quanto é, só para um exemplo, tá? Aí uma delas tem a 1,95 m, aí eu coloco lá o que? Uma especificação exclusiva desse de 1,95 m. Eu estou restringindo ou não estou restringindo a competitividade? É proibido ou não é proibido? Sim, é vedada a realização de licitação aí que traga essa vedação, que traga essa especificação que seja uma característica que restringe o mercado, salvo nos casos em que for tecnicamente viável. Esse tecnicamente viável é o caso de, por exemplo, aqui em cima, aqui, ó, para atender exigências de padronização. O TCU diz que é possível com prévia justificação. Eu vou te dizer, não faça, porque essa
padronização é o que? É um subjetivismo, e que se cair na mão do TCU lá ele vai dar porrada. Então não coloque marca, certo? Exceto como parâmetro para auxiliar os fornecedores e não para fins de dizer eu quero esta marca, perfeito? Então não coloque marca, porque olha um exemplo. Os navios, quando nós trouxemos o exemplo lá que nós estávamos falando lá das licitações dispensáveis, no caso, quando tinha lá a dispensa, nesse caso aí por padronização das Forças Armadas, desde que não fossem lá para bens administrativos de pessoal, lembro? Então a gente tem o exemplo lá dos navios, vamos supor lá, tinham 25 navios, queria comprar mais 5, mas eu queria obedecer à padronização. Qual era o critério? Nós precisávamos o presidente da República instituir uma comissão e esta comissão emitir um parecer prévio a respeito dessa padronização. Então perceba que essa padronização é uma coisa muito excepcional. Não é porque eu tenho uma cadeira lá bonitinha agora no meu órgão, eu quero padronizar todas as outras com essa cadeira. Faça isso, você vai ser responsabilizado. Então, como que eu vou me portar na minha questão na prova? O CESP ele vai dizer assim, ó, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, é vedada a indicação de marca. Certo ou errado? Certo. Eu posso colocar também agora. É possível a indicação de marca, desde que for tecnicamente justificável. Perfeito? Perfeito, que ele está trazendo o quê? A exceção. Então perceba, está trazendo a exceção. Por isso que aquela primeira questão 11 lá, que ele não trabalhou com a exceção, que eu achei uma puta de uma sacanagem, mas vamos lá. Questão 15. Na descrição do objeto da licitação é obrigatória a previsão de quantidades. É obrigatório? Sim ou não? Imagina, você vai comprar os bens, eu não sei nem quantos bens que eu vou comprar, como que o fornecedor vai te dar lance, como que ele vai te dar uma oferta lá, como que ele vai te dizer assim, qual é o meu valor global, se você não informou para ele a quantidade. Então, além de ser obrigatória a quantidade, ela deve ser justificada. Por que ela é justificada também? Para evitar de que hoje mau gestor compre quantidades mais do que o suficiente e fiquem nos depósitos jogando dinheiro fora. Então esse servidor, esse gestor, ele vai ter que justificar porque da quantidade, e depois, se tiver bens parados lá agora, ele vai verificar, foi embora essa pessoa, agora vai verificar a justificativa dentro do processo porque daquela quantidade, porque às vezes aquela quantidade foi realmente precisa, realmente, então, mas foi o setor A, B e C, então vai mandar para o setor A, B e C, porque eu tenho lá dentro comprovando, então, a necessidade dessas quantidades. Então, obviamente, essas quantidades, elas são obrigatórias à especificação, perfeito? Tem outra situação, qual? Quando for, por exemplo, uma obra de grande vulto, que eu não sei nem quantos sacos de cimentos que eu vou precisar. Então, eu deixo de informar a quantidade? Resposta, não. Ainda que eu não saiba a quantidade exata, eu vou fazer por estimativa. Perfeito? Onde que está isso? Artigo 15º. Então, vai dizer ali, ó, deverão ser observada ainda a definição das unidades, das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa, será obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas de quantitativas de estimação. Então, ainda que sejam então aí quantidades estimadas, elas devem estar dentro do projeto básico, ok? Aqui em cima é o normal. É vedada ainda a inclusão de objetos na licitação de fornecimento de materiais sem previsão de quantidades. Não posso sem ter a previsão da quantidade. Então, é obrigatória a previsão das quantidades. Questão 16. É proibida a realização de licitação cujo objeto inclua bens. Aqui ele está trazendo o que? É vedado. Só mudou isso aqui, que a gente acabou de olhar aí. É vedada, parágrafo 5º, não é? É vedada, ou seja, é proibida a realização de licitação cujo objeto
de bens sem, inclua objetos sem similaridade, estou restringindo, ou de marcas, estou restringindo, ou características e especificações exclusivas, estou restringindo, salvo nos casos previstos na legislação. Exatamente o que está dizendo aí a nossa lei, ok? Então, o artigo 7º lá, o inciso 5º, parágrafo 5º, perdão, é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua o quê? Bens e serviços sem similaridade, estou restringindo, ou de marcas, estou restringindo, ou de características e especificações exclusivas, estou restringindo também, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, perfeito? Previsto discriminado no ato convocatório, beleza? Então, a questão está correta. Questão 17. Tratando-se de licitação para compra de material, a administração possui o dever legal de especificar o objeto, sempre que possível, especificar a marca do produto, essencial para possibilitar a correta formulação das propostas e a seleção da proposta mais vantajosa. Sempre que possível, especificar marca, isso aqui não. Por quê? Isso daqui não é a regra. Perfeito? Então, o dever legal de especificar o objeto, pronto, eu especifiquei o objeto, eu não trago indicação de marca. Então, por quê? A regra é, eu vedo a indicação de marca, então não posso ter. É vedada a realização de licitação por cujo material inclua aí a indicação de marcas. Então, sempre que possível, torna meu item errado, perfeito? Se não for daquele jeito que eu falei lá, quando eu for tratar da exceção, ele vai estar errado. Então vamos lá, nosso amigo está de volta, chegou ele aqui, estava atrasado, achei que não vinha mais hoje, achei que nessa bateria ele já estava tranquilo, ele já estava de saída lá, não, mas ele resolveu voltar para essa questão. Olha o que o desgramado fala aqui. O autor do projeto básico não deve ser contratado pela empresa construtora da obra, nem mesmo como assessor técnico. E aí? Vamos ver? Veja aqui, ó. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso 2 deste artigo, que quem fez o quê? O autor do projeto básico, tá? Então, na licitação de obra ou serviço ou na execução, como então é permitida, então ele está dizendo aqui, é permitida a participação do autor do projeto, na qual condição? Como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, na função de supervisão ou na função de gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração. Quem faz fiscalização, quem faz supervisão, quem faz a administração pública, perfeito? Então, é permitida a participação do autor do projeto quando ele for fazer uma auxiliar a administração pública na fiscalização, na supervisão ou no gerenciamento desse objeto. Volto para a questão. O autor do projeto não deve ser contratado pela empresa construtora da obra, nem mesmo como assessor técnico. Não pode, porque é permitido ele ser o quê? Contratado, deixa eu puxar aqui, contratado pela administração, para o caso aqui de consultor, aqui ó, como consultor técnico, pela administração. Olha só, o autor do projeto não deve ser contratado pela construtora, nem mesmo como assessor técnico. Assessor técnico, consultor técnico, assessor técnico, ok, mas eu só posso pela administração. Então, ele está me dizendo aqui que não deve ser contratado pela empresa. Não deve? Não deve, só pela administração. Tá vendo que eu estou repetindo umas 10 mil vezes essa merda? Então, estaria o que? Errado. Não deve ser contratado, perdão. Não deve ser contratado? Não deve. Então,
a questão era para estar o quê? Questão certa. Olha aí o gabarito. Errado. Porque ele pegou esse artigo aqui, pegou esse parágrafo e leu na diagonal e pensou que a administração, que a empresa poderia estar aí, a empresa construtora. Veja que não é nenhuma empresa pública para tentar salvar a égua aqui, não, é uma empresa construtora, então é a contratada. Então a contratada não deve. Vou meter um X aqui com pesar no coração, beleza? Questão palhaçada do examinador aí também, questão que ele errou. Mas vamos lá. Sacanagem. Aqui ele vai falar sobre, acho que aqui embaixo a gente já mata ela. O autor do projeto básico, parecia com a outra, não poderá participar da licitação da execução da obra, mesmo que atenda às condições previstas no edital. Então, não poderá participar da execução da obra, percebe? Então, percebe que se ele estivesse aqui, ó, como assessor técnico, mas na execução da obra, direto ou indiretamente, ele estava participando aí da execução da obra. Percebe? Percebe que feriria aí a moralidade se o autor do projeto ele entrasse aí como assessor técnico da empresa. Poderia estar rolando um conluio entre as empresas. Por exemplo, o cara fez lá o projeto básico, é da empresa A, aí veio a empresa B, falou assim, ó, eu estou fazendo um projeto básico aqui para participar de uma licitação, se você quiser, tiver interesse, depois eu entro como assessor técnico seu aqui, beleza? Beleza. Aí eles fazem um rachid lá de 50% para cada um do lucro, para evitar isso aqui. Então não deve ser contratado, não que o palhaço escreveu aí, beleza? Então olha só, não poderá participar da licitação da execução da obra, não poderá. Por quê? Vai ferir a moralidade administrativa, senão ele vai fazer esses conluios aí que eu acabei de falar da outra questão palhaçada. Então não poderá participar da licitação o autor do projeto ou projeto básico ou executivo, sendo ele pessoa física ou jurídica. Então não pode participar. Então veja que o CESP numa questão ele traz certo, na outra ele trouxe a palhaçada. Perfeito? Inclusive, olha, se você olhar TRT ano de 2013, aqui ele a NTT ano 2013. Então numa ele cobrou certo e no outro ele pisou na bola. Continuando então. Questão 20. Se uma autarquia contratar com particular, mediante licitação, a mão de obra para pequenos trabalhos, com preço certo, então o serviço contratado será classificado como empreitada por preço unitário. Vamos ver as definições aqui, ó. Na verdade isso aqui é tarefa, tá? Olha como que ele colocou. Empreitada por preço unitário é preço certo de unidades determinadas. Volta aqui. Então, mediante licitação, pequenos trabalhos. Quando ele colocou de pequenos trabalhos, eu estou trazendo a definição de tarefa. Quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo. Então, pequenos trabalhos com preço certo é o que? Empreitada por tarefa. Perfeito? Para você levar como um exemplo, tá? Para fins de tentar lembrar aí na tua prova, vocês decorem bem aí. Empreitada por preço unitário. Com preço unitário você vai pensar o que? Preço certo de unidades. Vamos supor aí, empreitada por preço unitário. Qual é o preço unitário de cada serviço? Vamos falar aí, por exemplo, um serviço de confecção de chaves.
confecção de carimbo, serviço de confecção de carimbo, certo? Tem um carimbão aí. Esse empreitado por preço unitário, quanto que me custa cada chave dessa, cada carimbo desse? Ah, R$3, R$2,50, vamos supor. Então aqui eu estou colocando aqui um preço certo de unidades determinadas. Aqui o tarefa, quando for o que? Ajuste de mão de obra para pequenos trabalhos. Exemplo, uma reforma do banheiro. Então, o preço certo, quanto custa para me reformar o meu banheiro? O preço certo vai ser uma tarefa, vai ser várias coisas aí dentro. Beleza? Não sei se ajudou vocês aí para lembrar dessas duas definiçõezinhas aí, que é uma decorebinha. Então, estava errado porque ele tinha colocado aí como empreitada por preço certo, na realidade era por tarefa. Tarefa aqui embaixo, beleza? Povo, era isso. Vamos para a última e aí acabamos aí as definições, ok? Um abraço, tome uma água, respire fundo o oxigênio do cérebro, que o meu tá feio também, e aí vamos continuar.